Bom, pessoal, então vamos continuar a nossa aula sobre bem-estar e abate humanitário e vamos trazer agora algumas definições legais, né? Legais é de legal não, que está lá na lei, na legislação. Então, primeiramente, o que é bem-estar animal? O bem-estar, ele se refere à qualidade de vida de um animal. Se ele tem boa saúde, se as suas condições física e psicológica são adequadas e se ele pode expressar o seu comportamento natural. Então, a definição de bem-estar, ela é uma definição ampla, né? Que sai apenas do aspecto físico e vem para o aspecto psicológico, sobretudo para o comportamental. Se o animal está, né, em um ambiente, se ele tem condições de expressar esse seu comportamento natural. Os animais de fazenda, ou melhor dizendo, os animais de produção, eles são seres sencientes. O que significa isso, Lara? Significa que eles são capazes de sentir emoções, como medo, felicidade, né? Eles têm capacidade, inclusive, de demonstrar isso, o que significa que as suas emoções têm importância para ele. Então, em determinados momentos do sistema de produção, esse animal vai sentir medo, ele vai ficar estressado, ele vai ficar agitado, e ele também vai se sentir confortável. E com isso ele vai expressar, né, vamos dizer assim, a felicidade, o seu conforto, né, a alegria. Então, o bem-estar, ele é uma qualidade inerente aos animais e não algo dado a eles pelo homem. Então, o animal, para a gente poder falar que esse animal está em bem-estar, né, está confortável, nós precisamos oferecer condições ambientais para ele. Mas só ele mesmo é que pode ter, né, ter essa qualidade de bem-estar. Bom, então na prática significa que ninguém é capaz de oferecer bem-estar a um animal, apenas o quê? Condições para que ele possa se adaptar da melhor forma possível ao ambiente em que ele está sendo criado, ao ambiente em que ele está sendo manejado. Então nós vamos oferecer condições e quanto melhor a condição oferecida, mais fácil será a adaptação desse animal ao seu sistema de produção. E com isso ele que vai conseguir manifestar o bem-estar, tá? E o que a gente precisa fazer? Como que nós avaliamos o bem-estar de um animal? Bom, para avaliar o bem-estar dos animais, nós devemos observar parâmetros fisiológicos e parâmetros comportamentais. O que são esses parâmetros fisiológicos? São os parâmetros que vão nos dizer, né, informações que nós vamos conseguir perceber de como que o animal está se comportando. Então, por exemplo, a ingestão de água, a ingestão de alimento, né? Como que esse animal está fisicamente, se o animal está desenvolvendo as suas atividades, né? Todo o seu aspecto fisiológico está normal, né? E aí também nós temos os aspectos comportamentais. Com relação ao aspecto fisiológico, basicamente, nós vamos observar se esse animal está em homeostase, se ele está em uma condição confortável fisiologicamente. Então, o que é a homeostase? É a manutenção do equilíbrio do meio interno do organismo e se dá por meio de uma série de sistemas funcionais de controle, envolvendo mecanismos fisiológicos e reações comportamentais. Então, nós sabemos que a homeostase ela é controlada por um sistema neuroendócrino. E toda vez que o animal ele se vê diante de uma situação de aflição, de medo, de dor, de angústia, essas situações vão desencadear um processo, né? E isso vai alterar a homeostase do animal. A partir do momento que altera a homeostase, vai alterar também as reações comportamentais desse animal. Então, uma das formas da gente observar se o animal está em bem-estar é justamente verificando se ele está apresentando seus parâmetros fisiológicos normais e, consequentemente, o seu comportamento normal. Então, nós vamos verificar se o animal apresenta comportamentos normais inerentes à espécie. Então, bovino são animais gregários, são animais que estão sempre em grupo, né? Faz parte do comportamento do animal. Quando a gente separa um animal, um exemplar do rebanho, ele se sente agitado, ele se sente desprotegido. Então, são comportamentos que são relacionados a cada espécie, né? Como que o animal, os sentidos que o animal tem, a visão, a audição, o olfato, como que o animal percebe o ambiente em volta dele. Tudo isso
serve de parâmetro, né, de referência, para que a gente consiga observar o bem-estar do animal. Se o ambiente não oferece condições adequadas, o animal tentará se adaptar ao mesmo. Quais seriam essas condições inadequadas, né? Muitas vezes o animal não tem conforto. Esse conforto ele pode ser físico. Se você pensar num rebanho de vacas leiteiras, por exemplo, num freestyle, a cama não está sendo confortável, o material da cama, ou a cama está curta, ou a cama está úmida, o piso, que é um piso escorregadio, né, não permite o animal andar com tranquilidade, a alimentação, se essa alimentação ela não é uma alimentação adequada, se o animal está passando por algum tipo de restrição, a água, se essa água não é fornecida em quantidade e em qualidade, se ela estiver suja, se ela estiver com gosto, com mau cheiro, alguma coisa do tipo. Se o animal não tem sombra suficiente, né, não tem espaço físico para se deitar, para descansar. Então, existem vários fatores ambientais que podem prejudicar o bem-estar do animal. E o nosso papel é o quê? É dar condições ambientais para que esse animal fique confortável. Então, tudo que o sistema de produção, né, pode oferecer em termos de permitir que o animal expresse o seu comportamento normal, esteja dentro dos seus parâmetros fisiológicos normais, vai contribuir para o bem-estar desse animal. Bom, o bem-estar ele é medido pelo resultado da somatória das liberdades. É um conceito chamado de 5 liberdades. Quais são essas 5 liberdades? A primeira, que o animal seja livre de sede, de fome e de má nutrição, ou seja, o sistema de produção tem que permitir, tem que oferecer a esse animal uma nutrição de qualidade, água de qualidade, que ele seja livre de desconforto. Então, essa liberdade ela está relacionada diretamente ao ambiente do animal, né, ao conforto ambiental, físico. Terceira liberdade, que o animal seja livre de dor, de injúria e doença. Claro que, se ele não estiver confortável, se ele não estiver sendo bem nutrido, bem alimentado, receber água de qualidade, ele vai ter esse aspecto comprometido, né, a sua saúde comprometida, a sua imunidade comprometida. A quarta liberdade, que ele seja livre para expressar o seu comportamento normal. Então, o ambiente ele tem que permitir que o animal realmente expresse o seu comportamento, para que ele se sinta confortável. E o último, para que o animal, a última liberdade, que o animal seja livre de medo e de estresse, que também pode ser chamado de diestresse. Nós vamos ver um pouco mais à frente sobre esse conceito. Bom, então a primeira liberdade do bem-estar, que o animal seja livre de sede, de fome e de má nutrição. O que nós temos que fazer, o que o sistema de produção tem que oferecer para que esse animal tenha essa liberdade, livre de sede, fome e má nutrição? Primeiramente, claro, alimentação adequada, alimentação compatível com o estado fisiológico do animal, com a idade do animal, né, com as características daquele animal. Não haver competição para a alimentação, então que esse animal ele possa se alimentar livremente, com tranquilidade, sem ter que competir com outros animais pela alimentação, e que ele tenha acesso à água de qualidade, né, em quantidade e em qualidade suficiente. Então, essa primeira liberdade, ela já é uma liberdade assim, bem relacionada à questão que vai estar diretamente relacionada com a saúde do animal. Porque se isso aqui não tiver equilibrado, né, a alimentação, a água, compatível com a necessidade fisiológica do animal, isso já vai perturbar a sua homeostase. Bom, a segunda liberdade, que o animal seja livre de desconforto. Então, deve ter uma área de cama limpa, seca, confortável e com muito espaço para que o animal se movimente, assim como uma área coberta para que eles possam se proteger de condições climáticas extremas. Então, aqui nas fotos, né, nós estamos vendo os animais em uma área sombreada, em uma pastagem sombreada, a mesma coisa as vacas, né, leiteiras. Então, é preciso que esse animal tenha um ambiente confortável, um ambiente com espaço físico que permita a sua movimentação, que permita que ele se deite, ele se levante, ele caminhe, né, ele tenha um espaço físico compatível com o seu tamanho, compatível com a sua espécie, compatível com o seu comportamento, né, para que ele consiga expressar o seu comportamento.
Aqui a gente consegue observar nas imagens, né, essa mesma liberdade, que o animal seja livre de desconforto, as vacas deitadas confortavelmente. Então, a gente sabe, em animais de produção, principalmente vacas leiteiras, né, uma das coisas que a gente observa é o quê? Ou a vaca está comendo, ou ela está deitada, ou ela está sendo ordenhada. Uma das três coisas. Então, aqui a gente observa que os animais estão confortavelmente deitados. Aqui uma área de aspersão, né, nos dias muito quentes, aspersão de água, justamente para melhorar o conforto térmico dos animais. Aqui uma outra instalação coberta com ventiladores. Então, ou seja, há uma preocupação em oferecer, em proporcionar a esses animais de produção conforto, tá? Justamente respeitando essa segunda liberdade, que é o animal ser livre de desconforto. Já nessa figura, a gente observa o que nessa foto? Aqui já é uma condição diferente, são os confinamentos de bovinos de corte. Então, tem situações, esses animais eles ficam confinados geralmente por um período de tempo mais curto, né, em torno aí de 90 dias, ou talvez um pouco mais, 100 e poucos dias. Mas aqui os animais não têm uma área sombreada, né? Apesar deles terem espaço físico para caminhar, para se deitarem, tem espaço, tem a primeira liberdade sendo respeitada, já que eles recebem uma alimentação balanceada no coxo, há espaço suficiente para que todos os animais se alimentem, porém, né, aqui está faltando o quê? Uma proteção, né, uma cobertura para a proteção das condições climáticas extremas. A terceira liberdade é o animal ser livre de dor, de injúria e de doença. Então, eles devem ser protegidos de ferimentos e elementos que possam lhes causar dor e doença. Então, o ambiente ele deve, em conjunto com a alimentação, em conjunto com o conforto físico desse animal, promover a saúde, né, desse animal. E claro que nessa liberdade nós também temos a questão de ter uma assistência veterinária em caso de doença, em caso de necessidade, que esse animal possa ser atendido por um profissional, ok? Então, livre de dor, injúria e doença, ela acaba sendo também uma liberdade, na medida em que nós vamos oferecer para esse animal um ambiente livre de possibilidades de ferimentos, né, de elementos, de cercas, de pedras, né, lesões aí podais, de pontos aqui na cerca, arame, nas pastagens, tocos, né, ou nas gaiolas, qualquer objeto contundente que possa ferir, que possa machucar esse animal. Então, essa preocupação no sistema de produção, ela também deve existir, né, para deixar o animal livre de dor e de injúria. E caso isso aconteça, caso o animal venha se ferir, caso o animal venha se machucar, que ele possa ser prontamente atendido, que ele possa ser prontamente medicado, justamente para ele não ter essa dor e essa injúria, né, prolongados, esse sofrimento prolongado. Bom, a quarta liberdade. Os animais devem ser livres para expressar o seu comportamento normal, o comportamento característico, o comportamento típico de cada espécie. Então, o espaço deve ser suficiente, as instalações devem ser limpas e eles devem ter companhia de animais da sua própria espécie, justamente para que eles possam expressar o seu comportamento normal, para que eles possam ter as interações, né, entre os animais da mesma espécie. Então, esse espaço físico, as outras liberdades, a gente está vendo o quê? Que uma vai sendo associada à outra, porque todas elas em conjunto é que vão proporcionar o bem-estar para esses animais. E a última liberdade é: os animais devem ser livres de medo e de estresse, né? O que é o de estresse ou o de estresse? É justamente esse estresse crônico, né? Esse estresse que o animal é submetido, esse estresse constante que o animal é submetido. Nós vamos ver mais à frente. Para isso, nós precisamos conhecer o comportamento do animal, sobretudo quando eles são transportados a outros ambientes, aos chamados ambientes estranhos, aquilo que sai do que é normal para o animal, daquilo que ele está acostumado, daquilo que ele está ambientado. A mistura de grupos sociais, idades e sexos diferentes pode o quê? Ocasionar brigas, estresse e lesões. Então, esse medo, ele acontece em situações semelhantes a essas, em que nós misturamos lotes de animais estranhos, animais que não se conhecem, que não foram criados juntos, né? Ou quando esses animais são
enviados, eles são transportados a outros ambientes. O que a gente tem que pensar? Muitas vezes o animal, no caso de um bovino, ele nunca saiu do sistema de produção, né? Ele nunca viajou num caminhão boiadeiro na vida. A mesma coisa, os suínos, né? Os leitões ou os animais que, quando eles vão para o abate. É uma condição completamente anormal para o animal, é uma condição completamente estressante, porque é o ruído do veículo, né? São as condições de temperatura, de ventilação, né? A vibração. Então, essa mudança do ambiente, ela proporciona estresse para o animal. E somente quando a gente consegue ter as 5 liberdades juntas, é que nós vamos conseguir proporcionar a esse animal bem-estar, ok? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui e nós voltamos em seguida para dar continuidade. Até lá!